Então, sexto ano, Prof. Jana de novo. Vamos então, conforme prometido, fazer a leitura do texto As Mãos dos Pretos, de Luiz Bernardo Ronvana. Como eu comentei, tem uma enorme crença ali do porquê que as mãos dos pretos é branca. Eu vou tentar, olhar para a tela do computador e olhar para cá, fazer essa leitura. Eu não tenho esse texto impresso, mas vamos lá. As mãos dos pretos. Já não sei a que propósito é que isto vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como bichos do mato, sem as exporem ao sol, que eles ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores que nós, voltou a falar de as mãos serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles andavam com elas às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me não largar seja quem for, enquanto não me disser por que eles têm as mãos assim tão claras. A dona Dores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões, ou qualquer coisa que lhes mandem fazer e que não deve ficar senão limpa. O Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tinham sido vendidas, disse que me tinham contado, o que tinham me contado era aldrabice. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia desta coisa das mãos dos pretos. Assim, antigamente, há muitos anos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram em moldes usados de cozer o barro das criaturas, levaram-nos para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nos nas chaminés. Fumo, fumo, e aí os tens escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então, se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia? Depois de contar isto, o senhor Antunes e os outros senhores que estavam à minha volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o senhor Frias chamou-me depois de o senhor Antunes se ter ido embora, e disse-me que tudo o que eu tinha estado para ali ouvir de boca aberta era uma grandessíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho no lago do céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada, e a essa hora a água do lago estivesse muito fria,
só tinham molhado as palmas das mãos e dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo. Mas eu li num livro que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim, mais claras, por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco da Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que Dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos deles desbotarem a força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que, ainda que calosas e gretadas, as mãos de um preto são mais claras que todo o resto dele. Essa que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão das mãos dos pretos serem mais claras do que o resto do corpo. No outro dia em que falávamos nisso, eu e ela estava ali, eu ainda contar o que já sabia dessa questão, e ela já estava farta de rir. O que achei esquisito foi que ela não me disse logo o que pensava disso tudo. Quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo até chorar, agarrada à barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isto. Deus fez os pretos porque tinhas de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinhas de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para a casa deles para os pôr a servir de escravos ou pouco mais. Mas como ele já não os pudesse fazer ficar todos brancos, porque eles já tinham habituados a vê-los pretos, reclamariam. Fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes como é que foi? Claro que não sabes e não admira, porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra dos homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tivessem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou minhas mãos. Quando fui para o quintal para jogar a bola, ia a pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido.